Boa noite, pessoal. Para quem não conhece, né, nunca mexeu, esse aqui é o Excel, né? Acredito que a maior parte de vocês já tenham feito alguma coisinha no Excel, né? Primeira vez que eu usei o Excel, eu achava que era para fazer uma tabelinha e depois colar no Word, né? Bem ingênuo que eu era, né? Mas depois eu fui aprendendo coisas bastante interessantes que dá para fazer com o software, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha como uma iniciação, tá? Para quem, principalmente para os que nunca mexeram, né? Mas eu acho interessante que todos peguem e façam essa atividade aí para estarmos no mesmo nível, né? Para vocês trabalharem juntos todos aí nas próximas atividades que a gente tem. Bom, o Excel é organizado assim, ele tem colunas que tem letras, né? Designando qual é a coluna. Então, coluna A, B, C, D, E, aqui onde está passando o mouse, vocês podem ver, né? E as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, tem aqui a célula A, né? Coluna A, linha 1, célula A1, célula B1, célula B2, né? Então, ele está organizado, estruturado dessa forma com as células, né, correspondendo a linhas e colunas, certo? Eu vou mostrar alguns recursos que podem ser bacanas aí para vocês ao longo dessa demonstração que eu estou fazendo aqui, tá? E eu peço que vocês vão assistindo esse vídeo, não tem problema, vão pausando aí se for o caso, tá? E fazendo junto no computador de vocês, abram uma planilha do Excel e façam aí também. Porque o objetivo é esse, o objetivo é que vocês comecem a mexer nessa ferramenta e conhecer um pouquinho, tá? Para ver coisas bacanas que ela nos permite fazer aí, né? E mais tarde vocês se incentivarem a explorar outros recursos que podem ser interessantes aí também com Excel, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos estruturar aqui os campos que a gente vai trabalhar, certo? Vamos fazer uma espécie de um cálculo padrão aqui, para que a gente possa brincar um pouco com alguns números e vocês terem uma ideia de uma das poucas coisas, aliás, uma pequena coisa, né, comparada a grandes coisas que o Excel é capaz de fazer, tá? Então, eu diria para vocês, isso aqui que a gente vai fazer é bacana, mas não é nada perto do que o Excel pode fazer, tá bom? Então, vamos começar preenchendo alguns campos que vão nos identificar as informações que a gente vai ter aqui. Então, eu simplesmente posiciono o mouse aqui, vou posicionar na célula A2 e vou escrever ali aluguel, tá? Vou escrever embaixo salários, tá? Depois vou escrever matéria-prima. Vocês podem ir fazendo isso também. Energia elétrica. Para aqueles que acharem que está muito rápido, podem dar uma pausada no vídeo e fazer no computador de vocês, tá? Vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, que na célula A4 a gente escreveu matéria-prima e matéria-prima ela é maior do que, né, a célula, tá? Então, se eu clicar na B4, por exemplo, aqui digitar qualquer coisa, vou botar um número 1 aqui só para vocês verem, ele vai cortar uma parte do que eu escrevi. Eu não perdi nada ali, tá? Continua escrito, tanto que quando eu clico aqui em cima da célula A1 de novo, a gente pode ver aqui em cima, ó, que está escrito ainda matéria-prima como eu havia escrito, certo? Então a gente tem, na verdade, basicamente duas formas de fazer o ajuste disso, certo? Então, a primeira, mais simples, mais prática, é eu ajustar a coluna para o maior texto que eu tenho ali, tá? Isso a gente pode fazer por aqui. Então, na verdade, são três formas assim mais simples que tem de fazer. A primeira delas, tá? Eu venho aqui no espaço entre as duas colunas, então pode ver que o cursor mudou, meu mouse mudou de figura, né? Então, quando ele ficar com essa figura aqui, eu clico e arrasto para onde eu quiser. Pode ver que ele aumentou a largura da coluna, então ele vai aumentando a largura da coluna conforme eu quiser, ou diminuindo, se vocês quiserem diminuir também, tá? A forma mais prática de fazer isso, só tem que tomar cuidado às vezes se vocês não têm um texto muito longo, é fazer exatamente isso que a gente fez, só que ao invés de clicar e arrastar, a gente dá 2 cliques bem rápido. Então, aqui, 2 cliques, o que ele faz? Ele pega o maior texto que tem nessa coluna
e dimensiona a coluna para ter aquele tamanho. Tá? Então aqui ele olhou, energia elétrica era o maior texto, ele foi lá e o Excel foi lá e dimensionou a coluna para caber energia elétrica, porque daí todas as outras vão caber também. Tá? Vou apagar esse número 1 aqui que eu botei só para mostrar antes, certo? Aqui embaixo, tá? Vou botar aqui na A9, vou escrever a produção, o meu nível de produção que eu quero fazer, tá? Aqui nessa célula B9 eu vou deixar para a gente colocar uma quantidade, então vamos supor 1.500 unidades, tá? E aqui do lado eu vou escrever unidades. Vocês podem estar se perguntando, por que eu não escrevi tudo aqui, 1.500 unidades na próxima célula, né? Eu não escrevi tudo aqui porque o Excel, para fazer os cálculos dele, ele precisa ter um número sozinho, sem as letras, né? Então eu vou deixar aqui só o número 1.500, tá? Para mim alterar se eu quiser e fazer eventualmente alguns testes, tá? Aqui nessa coluna, vamos escrever o seguinte: custo total. E na próxima coluna a gente vai escrever custo unitário, certo? Aí de novo, pô, escrevi custo total, mas ficou cortado ali, né? Não aparece tudo que eu escrevi porque a outra coluna entrou no lugar. Então, mesma coisa, vai ali na divisão entre as duas colunas, clica duas vezes, ele vai ajustar para aquela largura de coluna, tá? Então vai aparecer tudo direitinho aqui, certo? Bom, vamos supor, tá, que aluguel, salário e energia elétrica são custos fixos, eu não vou ter alterações neles, tá? Então vamos colocar alguns valores aqui. Então coloquei 10.000, certo? Para salários, aliás, para aluguel, 15.000 para salários, matéria-prima a gente já preenche, tá? E energia elétrica eu vou botar R$3.000, certo? Aí vocês podem estar dizendo assim, pô, mas aqui ficou ruim de ver, né, se eu tenho quantas casas aqui, se é 10.000, se é 1.000, se é 100.000, fica difícil de ver mostrando desta forma, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso marcar essas células todas aqui para formatar elas como eu quiser, tá? Então, como é que eu posso marcar as células, né? Eu posso clicar com o mouse na primeira e ir arrastando até a última que eu quero, né? No caso são essas aqui, certo? Vocês vejam que as células ficaram todas marcadas. O que eu fizer agora vai valer para todas essas células aqui, né? Outra forma de marcar, se vocês preferirem, segura o Shift na primeira célula e aí vai com a setinha para baixo ou para o lado, se vocês quiserem, e vão marcando, tá? Então aqui eu marquei as células que eu quero formatar o número, que eu quero que eles apareçam com 2 casas decimais e o separador de milhar, né? A forma mais rápida que tem de eu fazer isso aqui no Excel é clicando neste botãozinho aqui, né, que diz aqui separador de milhares. Então eu já transformo os números para essa formatação aqui, né? Cliquei aqui, então apareceu aqui já os 10.000, 15.000 e 3.000 já com seus respectivos separadores de decimais, 2 casas decimais aqui no fim e um separador de milhar aqui, tá? Então isso facilita para a gente enxergar o que é o número que a gente está utilizando, certo? Matéria-prima, o que acontece? O meu custo total de matéria-prima vai depender muito de quanto eu vou produzir, certo? Se eu produzir 1.000 unidades, eu vou gastar um X de matéria-prima. Se eu produzir 10.000 unidades, eu vou gastar 10X, tá? Então, isso vai variar conforme eu vou produzindo, tá? Então, o que eu vou fazer? Para matéria-prima, eu vou colocar aqui um custo unitário. Vamos supor R$50, certo? Vamos dizer que eu vou utilizar R$50 aqui para cada unidade do produto que eu for fabricar, certo? Em termos de matéria-prima, tá bem? Legal. Agora, olha só uma coisa bacana aqui no Excel, tá? Eu posso transformar esse meu custo total
em um custo unitário e depois ter uma ideia de quanto que dá esse custo unitário aqui. É claro que aqui a gente está fazendo uma continha bem simples, a gente colocou só 4 itens, né? Se a gente fosse fazer um levantamento disso numa empresa, ia ter provavelmente algumas dezenas ou até centenas, talvez até milhares de itens aqui que a gente utilizaria nessa conta. Como aqui é uma coisa mais didática para a gente ver como é que faz, tá? Então eu vou deixar só esses 4 itens aqui, mas obviamente se vocês quiserem fazer isso na empresa de vocês, vocês podem ser muito mais detalhistas, tá? Para eu obter o custo unitário, eu tenho que fazer uma conta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o custo total pela quantidade que eu produzi, certo? Então o que eu faço para fazer uma conta? Coloco igual naquela célula onde eu quero colocar, né? Então igual, e aí eu não preciso ficar escrevendo grandes coisas, né? Eu posso ir clicando com o mouse, tá? E fazendo a operação. Então o que eu vou fazer? Eu quero o conteúdo desta célula aqui, onde está o mouse, então vou clicar nele, igual, cliquei, e agora eu quero dividir, então barra, e aí eu vou clicar nas quantidades que eu produzi, certo? Que são os 1.200 que estão ali, tá? Aliás, 1.500, desculpa, tá? A hora que eu fiz isso, eu dou um Enter. Ó, repara que ele já faz a conta para mim. Já está ali, 6,67 é o meu custo de aluguel para aquelas 1.500 unidades que eu produzi, certo? Beleza. Agora, salário, vamos fazer a mesma coisa. Então, igual, 15 mil reais, então clico ali, barra, que é o dividido, clico de novo nas quantidades que eu estou produzindo, certo? Então, tá ali, 10 reais em termos de salário, tá? Na energia elétrica, a mesma coisa, então, igual, pego os 3 mil reais e divido pelos 1.500, tá aqui, certo? Os 50 reais aqui, né, eu já estipulei. Agora, a questão é que o meu custo total vai variar conforme o meu custo, a minha quantidade aqui está variando, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o contrário, ao invés de pegar o custo total e dividir pelas quantidades, eu vou pegar o custo unitário e vou multiplicar pelas quantidades para me dar o custo total, certo? Então, eu venho aqui, nesse campo do custo total de matéria-prima, e digo o seguinte, a conteúdo dessa célula vai ser igual a o custo unitário vezes, que é o asterisco, tá? Vezes as 1.500 unidades. Legal, já está calculando aqui os valores, tá? Bacana. A gente não terminou ainda, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou marcar essas células todas para deixá-las padronizadas. Vou clicar nos 3 zeros aqui, no separador de milhares também, tá? Então tá tudo padronizado aqui. Olha só que bacana. Agora eu consigo fazer uma outra coisa, tá? Eu consigo somar esses campos que tem acima todo para eu saber o meu custo total, né? Se esses aqui fossem todos os meus custos, então, igual soma, aí abre parênteses, tá? E seleciona as células ou com o Shift e com a setinha, ou com o próprio mouse. Vai ali com o mouse e dá um Enter, tá? Bah, professor, achei muito complicado. Tá legal, de repente não se acostumou ainda com as fórmulas. Fórmulas a gente vai falar depois sobre isso, mas é uma coisa interessante, tá? Ah, não me acostumei com as fórmulas, eu queria fazer de um outro jeito. Beleza, então vamos botar aqui, igual. Clica na primeira célula, então é esse, aí bota um sinal de mais o outro, então, mais o outro, mais o outro. Então vai botando mais e vai clicando. Dei um Enter, pode ver que deu o mesmo resultado que deu agora há pouco com a fórmula, certo? A gente vai ver mais pra frente, né, como eu quero fazer o mesmo comportamento aqui para eu calcular o custo unitário total, tá? Eu tenho algumas formas bem fáceis de fazer isso, né? Como eu já fiz essa operação, quero repeti-la do lado, né? A soma de tudo, todas aquelas células que tem acima, eu posso dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V do lado. Ele vai fazer a soma aqui do lado, certo? Ou eu posso simplesmente, se eu quero só repetir o que está fazendo, só mudando a coluna, eu venho aqui no cantinho da célula, pode ver que o mouse mudou de formato de novo, venho bem no cantinho da célula e puxo para o lado. Ó, fez a soma também, tá?
Então aqui que ele está me dizendo, o custo do meu produto é R$ 68,67, certo? Vamos colocar mais algumas informações aqui, tá? Então vou botar o seguinte, preço de venda, tá? A receita, impostos, lucro, o lucro total, né? E o lucro unitário. É uma brincadeirinha aqui para a gente ver, né, como é que a gente pode começar a utilizar o Excel para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o nosso negócio, tá? E aqui eu estou botando embaixo percentual de lucro sobre o preço de venda, tá? Certo? Ah, de novo, ó, meu texto aqui é maior que a célula. Então faz ou aquilo que eu falei, clica aqui e arrasta para o lado para aumentar, ou clica duas vezes. E o outro jeito que eu não falei antes é aqui, ó. Clico em formatar, largura de coluna, que daí eu vou ter que saber um número aqui. Então, por exemplo, eu poderia aumentar de 8,43 para 18, vamos supor. Ó, coube tudo, então tá ótimo, né? Eventualmente pode ser que eu faça isso e não consiga acertar a largura. Aqui deu certo, tá? Então aqui vamos brincar o seguinte, se eu vender esse produto por R$120, qual vai ser a minha receita? Ah, vai ser o preço de venda vezes as quantidades, certo? Então vamos botar aqui, no campo de receita é igual preço de venda, asterisco, que é vezes, e as quantidades ali que a gente vai produzir, certo? Ah, professor, ele não está aqui, eu não consigo ver se é 180 mil, se é 18, se é 1.800.000. Beleza, vamos fazer isso já, né, nas células abaixo, todas, né, que são valores monetários, então já vamos selecionar elas ali. Ah, como é que eu seleciono? Pode pegar o mouse e arrastar aqui, né, ou vai na primeira célula, Shift e a setinha para baixo. Clica aqui, ó, então nós temos uma receita aí prevista com a venda dessas 1.500 unidades de R$180 mil, certo? Agora vamos dizer o seguinte, vamos supor que sobre esse faturamento que eu vou ter, eu vou pagar 20% de imposto. Então coloquei aqui 0,2 e eu vou calcular agora quanto que dá 20% sobre essa receita para ver quanto que eu vou ter que pagar de imposto, certo? Então, pego 180 mil e multiplico, o asterisco é o vezes, né? De novo, multiplico por 0,20, que é os 20% de imposto que a gente está supondo aqui, tá? Então isso vai dar R$36 mil. Beleza. Se eu vou ter uma receita de 180 mil, então eu tiro impostos e tiro o custo, teoricamente eu vou ter o lucro. É claro que isso é uma conta bem simplista que a gente está fazendo, mas é só para a gente começar a brincar com Excel, tá? Então pego aqui, igual, pego a minha receita, tiro os impostos que eu vou pagar e tiro o meu custo total, certo? Minha soma lá do custo total. Isso aqui vai me dar o lucro dessa operação. Então aqui, se tudo correr dessa maneira, vai sobrar para mim R$41 mil, certo? Aí, unitariamente, quanto é que isso representa? Então, para cada produto vendido, eu vou ter ali igual, né? O lucro unitário vai ser igual ao lucro total, dividido pelas quantidades, certo? Então, meu lucro unitário vai ser em torno de R$ 27,33 por essa operação aqui. A última conta que a gente vai fazer agora aqui vai ser o meu percentual de lucro sobre o preço de venda. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, o meu percentual de lucro sobre o preço de venda é igual ao quê? Ao meu lucro unitário dividido pelo preço de venda. Então, ele vai me calcular percentualmente quanto que representa o lucro em cima do meu preço de venda. Ah, professor, mas não deu um percentual aqui, deu um número quebrado, né? Claro, os percentuais aqui, eles aparecem em números decimais, certo? Então, se eu quiser ver o percentual disso, né, vai dar 22,77, né? Então, eu venho aqui e aperto nesse símbolozinho de marcando a célula ali, né?
aperto nesse símbolozinho de percentual aqui. Se vocês em algum momento fizerem alguma coisa errada, é só vir aqui em cima e botar desfazer e fazer certo como vocês querem fazer, tá? Não precisa se desesperar. Se eu quiser mais casas decimais aqui nesse percentual de lucro, eu posso vir aqui, ó, esse botãozinho, aumentar casas decimais. Botei 2, botei 3, mas eu quero só 2, aí vem aqui no do lado e diminui, tá? Então diminuir aqui o número de casas decimais, certo? Aqui está uma resposta segundo o YouTube. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos, que a gente já montou essa planilha aqui bem bacana, nós vamos marcar alguns campos aqui, tá? Que são os campos que teoricamente a gente pode ir alterando para ver, né, como é que vai ficar o cenário, né, final. Então, vamos pegar essas duas células aqui, ó, de aluguel e salário, vamos marcar ela com a cor amarela, tá? A energia elétrica, vamos marcar ela com a cor amarela também, no custo total, coluna de custo total, tá? A matéria-prima, vamos marcar aqui o custo unitário, porque é ele que está definindo. Então, o que acontece? Se o meu custo unitário diminuísse para R$20, então eu troco para R$20 aqui, onde estava 50, e pode ver que aqui na célula do lado do custo total de matéria-prima ele já vai recalcular. Isso que é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente não precisa atualizar toda a planilha, a gente atualiza os valores que necessitam ser atualizados, ele refaz todos os cálculos automaticamente para a gente. Então imagina a quantidade de contas que de repente vocês precisam fazer eventualmente no trabalho de vocês. Se vocês fizerem uma planilha para automatizar essas contas, né, vocês só alimentam os valores que vocês precisam na planilha e ele vai recalcular para vocês. Deixa eu voltar para os R$50 unitário aqui, tá? De matéria-prima, tá? E é isso. Então o que eu estou marcando em amarelo? São os campos que a gente vai poder brincar, tá? São os campos que influenciam em alguma coisa o resultado do meu processo aqui, tá? Os outros são simplesmente resultados de cálculos que são feitos, tá? Então eu mexendo nesses campos que estão em amarelo agora, eu consigo alterar de alguma forma o meu resultado do negócio, certo? É isso que eu queria que vocês fizessem nesse nivelamento, entre aspas, tá? Que eu estou passando, para vocês entenderem como que vocês podem fazer contas dentro do Excel, tá? Agora, dá uma olhada, depois que está estruturado isso aqui, eu começo a poder brincar, do tipo assim, vamos ver o que aconteceria se eu vendesse esse produto ao invés de R$120, se eu vendesse ele a R$100, certo? Então, alterei o valor aqui do preço de venda agora, né? Meu lucro unitário caiu para 11,33, e o percentual de lucro também 11,33%, certo? A minha receita, que era de 180 mil, passou para 150 mil, né? Os meus impostos, que eram de 36 mil, passaram para 30 mil reais, tá? E o meu lucro aqui caiu significativamente. Não houve alteração aqui nos meus custos, porque eu não mexi em nada ali, certo? Então, vamos voltar para 120 aqui, certo? E vamos ver o seguinte, quantidade, tá? O que acontece? Hoje eu estou vendendo 1.500. E se eu vender só 1.000, o que vai acontecer? Então vamos alterar de 1.500 para 1.000. Façam essas simulações aí nos computadores de vocês. Alterei para 1.000, certo? Ó, voltei, desfiz 1.500. Eu tinha 22,78% de lucro aqui, tá? Se eu vender só 1.000 unidades, eu vou passar para 15% de lucro, certo? R$18 na unidade, tá? Se eu vender 750 unidades ao invés das 1.500 que a gente estava projetando antes, olha o lucro caindo bastante aqui, para 7,22%, né? Dependendo da quantidade aqui, botei 500, eu já estou vendo que eu vou ter prejuízo. Então eu posso começar a fazer projeções com essas planilhas para entender o que vai acontecer conforme esses números vão variando, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu for vender menos do que aquela quantidade das 1.500, for vender 500 unidades, né? Se eu vender a R$100, né, essas 500 unidades, então eu vou ter um prejuízo de 26% aqui, tá?
Agora, se eu conseguir as 1000 unidades a R$100, né, eu tenho um lucro de 2%. Ah, legal, é interessante essa informação. Vamos voltar aqui para 1.500, vamos deixar R$100 ali, para ver o que acontece aqui. Se eu conseguir um desconto de matéria-prima, ao invés de R$50, eu vou pagar 35 para cada unidade que eu for fazer, né? Esse é o meu custo variável, então botei aqui R$35, certo? Ó, o meu lucro já passou, antes era de 11,33, com R$35 de custo unitário de matéria-prima, ele refez todos os cálculos, passou para 26%. Tá? A mesma coisa vocês vão ver à medida que de repente aumentar ou diminuir o custo aqui, né? Então vamos passar aluguel para R$15.000 também, né? Aqui o meu lucro já caiu de 26% para 23%. Então aqui vocês podem fazer uma série de projeções e entender como é que vai responder isso dentro do resultado que vocês têm na empresa, né? Se o meu imposto passar de 20% para 35%, então vou substituir o 0,2 por 0,35, tá? Dei um enter aqui. Olha lá, o meu lucro, que era de 23%, passou para 8%, né? Então, tudo isso está nos mostrando, né, que eventuais aqui aumentos de matéria-prima, se de 50 passasse para 65, por exemplo, aqui eu já teria um prejuízo, né, porque aumentou o meu imposto, aliás, aumentou o meu custo unitário, aumentou o meu aluguel, aumentou o meu imposto, né? Então tudo isso está me levando a um prejuízo de 22%, né? É claro que isso aqui é uma continha bem simples, como eu falei antes, né? E vocês, né, podem deixar ela bem mais completa aí, listando todos os itens que fazem parte do custo, ou utilizar para outros cálculos que vocês precisam fazer com certa regularidade, né? E com isso começar a utilizar a planilha, né? Uma planilha de dados assim, como o Excel, né? Existem outras aí, a mais difundida é sem dúvida o Excel, e que é o que eu considero que tem os recursos mais interessantes e que eu já estou acostumado a utilizar, tá? Então, para vocês começarem a brincar, né, e entender como vocês podem montar toda uma estrutura de conta e depois começar a fazer testes e verificar o que vai acontecer se alguns daqueles valores variarem, certo? Então, façam essa planilha aqui e postem para mim lá no Moodle, tá? Que eu gostaria de ver como que ela ficou, tá? Obrigado.